1 Timóteo 2,5. Irmãos, o tema que nós vamos tratar hoje é Solus Christus, somente Cristo é o mediador da reconciliação. E em 1 Timóteo 2,5, aqui eu vou estar lendo na Nova Almeida Atualizada, pode ser que seja diferente da sua, mas 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, ou os homens, Cristo Jesus, homem. Olha que texto interessante, irmãos. Esse texto nos diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e nós, a humanidade. E quem é esse? Cristo Jesus, homem. Amém? Vamos orar. Soberano, eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu te louvo, Pai, porque em tua graça te aprove, Senhor, eu estar aqui junto com meus irmãos, Pai, aqui em Cascavel, e para termos essa comunhão, Senhor, louvar o teu nome, adorar o teu nome e ouvir, Senhor, a tua palavra. Ó Deus, como essa verdade maravilhosa que a tua palavra nos traz, que somente Cristo é o mediador, Senhor, que faz essa mediação entre nós e ti. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe essa noite, que o Senhor nos dê graça, Senhor, para que possamos tratar de um assunto tão importante, Deus, que é esse assunto sobre somente Cristo ser o mediador, Senhor, entre nós e ti. Obrigado, Senhor, nos abençoa, que teu Espírito fale poderosamente, Senhor, ao nosso coração e trabalhe poderosamente também em nossa vida. Ó Senhor, faz isso, porque nós necessitamos. E em nome de Jesus é que te somos gratos. Amém e amém. Irmãos, por que de pregar sobre um tema como esse hoje, né? Solus Christus. Nesses últimos dias, praticamente nesses últimos meses, 2 meses, eu tenho conversado com várias pessoas e tenho ouvido muitas delas, muitas coisas interessantes a respeito da fé, da espiritualidade, do propósito de vida delas e assuntos relacionados também à própria existência delas, né? A própria existência da sua vida, esses grandes dilemas que às vezes as pessoas perguntam, né? Por que eu estou aqui? Por que isso? Por que aquilo? E tudo mais. Nessas conversas que eu tive, é muito clara, irmãos, a diferença entre uma pessoa que tem o conhecimento de Deus de acordo com a Escritura e de uma pessoa que ela é espirituosa, mas que, contudo, ela não tem clareza de Deus, como nós temos revelado na Escritura, e que, de alguma forma, ela fica tateando, buscando a verdade, e ela mistura vários conceitos religiosos, vários conceitos filosóficos, né, assim, místicos, e crenças que vão sendo acrescentadas ao longo da vida dessas pessoas, e que ela vai misturando tudo isso. Essas pessoas em busca da verdade, elas tentam buscar verdadeiramente, irmãos, um sentido para a vida delas, e elas ficam buscando respostas em vários lugares. Elas querem essas respostas, e verdadeiramente nós percebemos que são indagações verdadeiras, legítimas que elas têm. E é muito interessante isso, porque muitas delas têm algumas respostas e elas acham que estão no caminho certo. E elas vivem nesses caminhos a qual elas falam, e muitas vezes, na verdade, é uma demonstração que elas estão muito longe da verdade e das respostas certas que tanto elas necessitam para caminharem de forma segura em suas vidas, principalmente espiritualmente falando. E nós vivemos em um mundo onde o conceito da existência dessa verdade suprema, ele é subvertido. E nós temos hoje os achismos individualistas, né, que levam as pessoas a crerem nessas crenças dela, e esse desespero existencial acabam fazendo com que elas não encontrem, né, o caminho, a verdade e a vida que as Escrituras tão claramente nos apontam diante de nós, que é Jesus Cristo. Então, hoje eu quero tratar, irmãos, desse assunto do Solus Christus, né, que somente Cristo, porque somente Ele é o caminho que nos leva a Deus e que nos dá o verdadeiro propósito do homem, que é adorar o Criador através de uma vida rendida a Deus,
através do próprio Cristo, eu quero tratar desse tema hoje porque não é só porque nós estamos na reforma, porque isso foi importante na reforma, mas isso é importante hoje ainda. Eu creio que todos esses solas da reforma, eles hoje ainda são muito importantes. E necessitam que eles sejam falados, que eles sejam pregados, né? Então, se você, porventura, está aqui hoje, pode ser que você se encontre meio perdido, não sei. Eu não sou daqui, então eu não conheço, né, as ovelhas, eu não sei quem está visitando, eu não sei quem é de casa, eu não conheço, mas se você se encontra hoje aqui e de repente você esteja em busca de respostas e você esteja perdido, sem propósito de vida, você precisa de Deus. E se você já foi achado por Cristo e você conhece a Cristo, mas em seus momentos de ansiedade, de medo, de insegurança, e que você não consegue descansar em Deus, você precisa descansar na suficiência de Cristo. Você precisa se colocar diante de Deus e entender que sem Ele você não pode fazer nada. Então, você também precisa de Cristo, de qualquer forma. E eu quero caminhar com vocês aqui, né, e encontrar alguém que é essa resposta para tudo isso, que é justamente o quê? Os solos Cristos. Somente Cristo é o mediador dessa reconciliação que nós tanto necessitamos em nossa existência aqui. Tá? Nos evangelhos, nós encontramos algumas afirmações de Jesus que nós viveríamos tempos difíceis. E se você analisar as Escrituras e você atentamente olhar para esses tempos difíceis, a gente não iria hesitar em dizer que nós hoje vivemos nesses tempos difíceis, ou seja, no final dos tempos. Agora, tem algo que nos chama muita atenção, porque, segundo Jesus, uma das características do final dos tempos, lá em Mateus 24:12, é que o amor de muitos esfriaria. Isso no final dos tempos. E Jesus disse lá em Lucas 18, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então nós temos essa característica. E essa falta de fé, irmãos, que é justamente uma característica do final dos tempos, ela não acontece de uma hora para outra, ela não acontece do dia para a noite, é algo que vai se desenvolvendo aos poucos, é algo que vai se cristalizando ao longo dos anos e dos séculos. E essa realidade é muito preocupante, pois ela vai trabalhar justamente na mente das pessoas para afastar essas pessoas de quê? Da realidade concernente à pessoa de Jesus Cristo que nós encontramos nas Escrituras. Essa falta de fé, esse amor que se esfria, primeiramente ele não se esfria com o irmão, ele não se esfria com a igreja, ele não se esfria com as coisas concernentes ao reino de Deus, ele se esfria primeiramente em relação a quem? A pessoa de Jesus Cristo. As afeições vão morrendo, o amor vai se distanciando. Então, a realidade desse desenvolvimento da fé que caracteriza esse esfriamento no final dos tempos é algo que é contra os solos Cristos. É contra a fé que afirma que só Cristo é o mediador e o salvador do homem. E nós não temos nenhuma dúvida que nós vivemos hoje no final dos tempos. Para você ter uma ideia, o momento em que nós vivemos hoje, e isso não somente a Bíblia que nos afirma, mas, por exemplo, segundo a sociologia histórica, ela é conhecida como pós-modernismo, ou hoje nós já somos ultramodernos, né? Não é mais nem o pós-moderno, é ultramoderno. E o que é o pós-modernismo? Só para você ter uma ideia. O pós-modernismo, segundo um grande estudioso disso, Stanley Grenz, ele vai falar que esse pós-modernismo é uma atitude intelectual da mente que vai trazer expressões culturais que estão se tornando cada vez mais predominantes em nossa sociedade. Ou seja, em nosso mundo pós-modernos, nós temos uma nova maneira de pensar que predomina, irmãos. Nós temos uma nova maneira de pensar que influencia o quê? As ações, o agir das pessoas. As pessoas agem porque agem e fazem o que fazem porque, primeiramente, a sua mente é trabalhada para isso. Então, é nessa maneira de pensar, desse pensamento pós-moderno, que a gente encontra um grande inimigo
dos solos cristos. Inimigo exclusivo desse caminho de Deus. O que é que está dentro aí do bojo, o que está no centro do pós-modernismo, que caracteriza o inimigo central dos solos cristos? Algo chamado pluralismo. Eu acho que os irmãos podem ter ouvido essa palavra em algum momento, e eu vou explicar. O pluralismo, ele é uma característica predominante de nossos dias, e que o que é que ele vai falar? Ele é uma maneira de pensar, irmãos, plural, que não aceita nenhuma verdade absoluta. A pessoa que tem um pensamento pluralista, ela não vai aceitar, por exemplo, quando você diz que somente Cristo. Ela vai dizer, somente Cristo? Não, isso é algo absoluto. Por quê? Porque no pluralismo não existe absoluto. Não existe. Então, nós não podemos afirmar nada que seja universal. Nós não podemos afirmar nada de forma absoluta. O pluralismo não permite isso. E as pessoas hoje vivem dessa forma. Então, como é que essas pessoas que pensam de forma pós-moderna pluralista pensam? Elas creem que essa verdade, ela se encontra a verdade universal, ou seja, a própria verdade existencial, ela vai se encontrar aonde? Ela vai se encontrar nas comunidades a qual nós participamos. Elas rejeitam essa procura da verdade universal, que está acima da cultura e que é uma verdade eterna. O que é que elas vão dizer? Elas vão dizer que a expressão de uma comunidade é que é a verdade. Ou seja, irmãos, pense, por gentileza comigo, e compreenda como isso é perigoso. Olha só, se a verdade é comunitária, ela não é universal, e se a verdade somente se encontra na comunidade em que o indivíduo participa, e uma vez que nós temos muitas comunidades em todo o mundo, nós chegamos à conclusão óbvia que o quê? Existem muitas verdades diferentes. Será que você consegue compreender? Porque, de repente, pode ser que você possa pregar o evangelho para alguém e você já deve ter escutado. Não, todos os caminhos levam a Deus. Não, só Jesus não. Não é só os crentes que conhecem o caminho da vida eterna. Outras religiões também levam a Deus. No final das contas, tudo vai se resolver. É aqui, na maneira de pensar delas, que elas subvertem a verdade que nós lemos em Timóteo agora, que há somente um mediador. Os irmãos percebem como isso é perigoso? E às vezes, se a gente não prestar atenção, a gente vai caminhando junto com isso, e de repente, ultimamente, até mesmo uma grande autoridade de uma igreja afirmou isso, que todas as religiões levavam a Deus. Biblicamente, irmãos, isso não existe. Isso é uma grande mentira. E veja que nós encontramos esse tipo de pensar em diversas vezes quando a gente vai evangelizar, irmãos. Várias vezes. Quando vamos falar de verdades universais, de pecado, por exemplo, universal, as pessoas não acreditam porque as suas mentes já estão, vamos dizer assim, moldadas pelo pluralismo e de alguma forma elas não creem que as Escrituras é a palavra de Deus por causa dessa maneira de pensar. E eles vão dizer, não, isso é o que vocês creem, os crentes, Não é isso que eu acredito. Essa afirmação de que somente Cristo pode ser salvo, que essa sua Bíblia é a palavra de Deus, onde tem a verdade. Não, isso é a verdade de vocês, a minha verdade é diferente. Então, irmãos, por isso, a mensagem dos solos cristos precisa ser pregada. Urgente, no poder do Espírito, na autoridade do Espírito, dizer que somente Cristo é o Redentor e é o mediador. Por quê? Porque o pensamento pós-moderno, com essa sua característica, não aceita o brado do solos cristos. Por isso que nós precisamos pregar. E a verdade absoluta de que somente Cristo é o caminho, o mediador que leva o homem a Deus, ela foi sendo minada ao longo do tempo na mente das pessoas, e por isso milhares de pessoas acreditam que suas religiões levam a Deus.
Muitas religiões com seus enganos e desvaneios creem firmemente que eles são o caminho, mas que na verdade são o caminho certo, mas que o levam para a condenação e para o inferno, segundo a revelação especial de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, nós precisamos pregar somente Cristo. E o que eu quero falar com os irmãos aqui essa noite são três tópicos somente, que é justamente, quero falar de forma até mesmo apologética e pastoral, porque nós precisamos, assim como os grandes reformadores, proteger a verdade, salvaguardar a verdade da vida eterna do Evangelho. Então eu quero tratar em 3 pontos com os irmãos, tá, bem diretos, sobre somente Cristo ser o caminho, o mediador entre Deus e os homens. Eu quero falar sobre o brado dos reformadores. Segundo ponto, eu vou falar sobre o único mediador e vou falar de credenciais que Jesus tem como exclusivo caminho que nenhum outro tem. Então nós vamos ter, vamos dizer assim, nós teremos material que nós podemos provar às pessoas que somente Cristo poderia cumprir certas credenciais para que ele pudesse ser exclusivo, o único Salvador. E por último, falar da supremacia do nosso mediador Jesus Cristo. Amém? Os irmãos estão comigo? Ok? Então, vamos lá. Quero falar aqui no primeiro ponto sobre o brado dos reformadores, e tem 2 reformadores que eu creio que vocês falaram nele nesses dias aí, e que as crianças também com certeza aprenderam, e que é Ulrich Zwinglio e Lutero. Irmãos, esses 2 homens, eles bradaram como homens em defesa da fé. E a teologia reformada, ela afirma que a Escritura, a graça e a fé, todas elas enfatizam o quê? A salvação por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Cristo é o único Salvador, e isso é para a glória de Deus Pai, como está lá em Atos, capítulo 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devam ser salvos. A centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante. Nós somos centrados em Cristo no cerne da nossa fé. Ulrich Zwinglio, ele foi um grande reformador, ele nasceu em janeiro de 1484. E esse homem, ele nasceu 2 meses após Lutero, nasceram praticamente ali juntos. E ele é considerado por muitos, Zwinglio, o verdadeiro pai da teologia reformada protestante. Zwinglio, ele escreveu, irmãos, 67 teses, porque quando a gente fala em tese, a gente só lembra de quem? Lutero, A gente só lembra de Lutero, por causa das teses dele, que foram importantíssimas. Mas Zwinglio, ele escreveu 67 teses em 1523, enfatizando até mesmo mais firmemente esse ponto da centralidade de Cristo do que as 95 teses de Lutero 16 anos antes. Por exemplo, veja o que Zwinglio disse em alguma de suas teses, para você ter uma noção. Na segunda tese, ele escreve assim: a essência do Evangelho é que o nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, tornou conhecida a nós a vontade do Pai Celestial e nos redimiu por meio de sua inocência, da morte eterna, nos reconciliou com Deus. Na sua quarta tese, ele vai dizer o seguinte: quem procura ou mostra qualquer outro caminho, olha o que é que ele falava: comete erro, sim, é um assassino de almas e ladrão. Isso ele fala na sua tese. E na tese de número 65, quero citar só essas 3 para os irmãos terem a consciência dela, ele vai dizer o seguinte: todos os superiores espirituais devem se arrepender sem demora e estabelecer somente a cruz de Cristo, pois do contrário perecerão, visto que o machado já está posto à raiz das árvores. Nas palavras de Zwinglio aqui, irmãos, nós notamos que esses nossos ancestrais reformados, esses pais espirituais nossos, proclamavam com ousadia a salvação somente por meio de Cristo, em uma época de grande treva espiritual, de grande mentira, de grande engano. O solus Christus para Zwinglio não se negociava. Ele não era pluralista, ele era firmado na verdade da palavra de Deus, que só existia um caminho, que era Cristo.
Ele não negociava isso com ninguém. Ele era firme nessa verdade da exclusividade. Agora, irmãos, veja como isso é um grande exemplo para nós. Nós também vivemos em época muito difícil. Assim como Zwinglio e outros reformadores, nós temos que ter a ousadia e a convicção na verdade dos solos cristos e não abrir mão dessa verdade absoluta. Mesmo em meio a esse sistema pluralista religioso e anticristo que nós temos escancarado, irmãos. Hoje em dia, na universidade, por exemplo, quando você fala que você é cristão, muitos vão dizer, opa, peraí, professores perseguem alunos. Nós temos muitos irmãos que são perseguidos. Temos nas universidades em Fortaleza, lá campos, irmãos que estão ali pregando o evangelho lá dentro, eles são perseguidos lá dentro, irmãos. Eles sofrem com essa perseguição, porque eles não se calam diante dessa verdade. Eles falam da exclusividade de Cristo. Não tenha medo, meus irmãos, de afirmar que somente Cristo Jesus é o único caminho suficiente. É o único que leva-nos a Deus. Sabe por quê? Porque haverá um dia que todos irão contemplar o grande Rei descendo nos céus, com brado e grande glória. E eles verão que aquilo que nós falamos para ele era a mais pura verdade. Então não tenha medo de afirmar essa verdade tão gloriosa. Não tenha. Não tenha medo de expor. Não tenha medo de os outros olhar para você e dizer que ridículo crer num negócio desse. Não tenha medo disso. Porque quando Jesus voltar, para nossa alegria, vai ser um terror para eles. Esperamos que realmente se convertam, que o Senhor os converta, o Senhor os salvem, mas não tenha medo, não negocie-se no trabalho onde você estiver inserido. Tenha um espírito reformador, que fale desse único caminho que só Ele pode levar a Deus. E às vezes nós ficamos muito tristes, e eu às vezes contemplo pessoas, por exemplo, né, eu sempre passo quase todo dia, eu passo em frente a uma igreja chamada Igreja da Glória, lá em Fortaleza, muito bonita, né, com muitos fiéis, e quando eu passo lá, às vezes tem umas bancas que ficam várias imagens, e o povo comprando aquilo e tudo. Irmãos, é aquele aperto no coração que dá na gente, né? Mas por que eles fazem isso? Por quê? Porque a maneira de pensar deles está equivocada. É por isso que nós não devemos olhar para essas pessoas e ter raiva. Nós precisamos, se tiver oportunidade, pregar o evangelho e falar de Cristo para elas. É ir no coração delas. É por isso que o nosso testemunho é tão importante, irmãos. Por quê? Porque se você der um péssimo testemunho de cristão para alguém, infelizmente, muitas vezes você pode bloquear uma porta que você pode entrar depois no coração dessa pessoa. Então, para a glória de Deus, vigie em relação ao testemunho, para que você tenha a oportunidade de chegar ao coração das pessoas com essa mensagem. Nós precisamos mirar o coração delas, a mente delas, falar, explicar e mostrar. Porque simplesmente dizer isso é errado não resolve. Precisamos, de alguma forma, explicar e levar essa palavra de defesa da fé mesmo, falando por que aquilo é errado. Que às vezes nós ficamos com raiva, mas não adianta eu ficar com raiva. Nós temos que ir ao coração das pessoas. Zwinglio fez isso. E Lutero, ele entendeu isso tão bem, para você ter uma ideia, que em 4 de setembro de 1517, alguns dias antes das 95 teses, que foi o estopim da Reforma Protestante, foi em 1517, ele escreveu 97 teses. O pessoal gostava de tese lá, naquela época, né? Tinha algum problema, queria explicar alguma coisa, nós vamos escrever aqui umas teses para resolver essa questão. Lutero escreveu, antes das 95 teses, 97 teses. Para você ter uma ideia, isso contra a maneira de pensar da teologia da época, da igreja da época, que era escolástica. Então isso aconteceu pouco antes. Ou seja, o que significa que Lutero estava fazendo, escrevendo 95 teses antes das 97, antes das 95? Porque Lutero entendeu que para ele conseguir chegar
no ponto daquelas práticas erradas da igreja e na vida dos cristãos, ele deveria ir onde as práticas nascem, que eram aonde nas suas concepções, na forma de pensar. Então, essas teses eram justamente para mostrar às pessoas que elas estavam pensando errado, para elas mudarem o seu pensamento e assim mudarem as suas ações. E o primeiro momento de Lutero em suas teses foi atacar isso, a forma de pensar, pois é ela que provoca a ação. Então, as nossas ações, elas são frutos da nossa maneira de pensar. E assim nós temos que fazer. Nós temos que atacar essa maneira de uma forma correta, como pregando as Escrituras. Por exemplo, na verdadeira conversão que é operada por Deus, o que é que acontece? Não acontece somente uma mudança superficial. Você simplesmente não deixa de fazer algumas coisas em detrimento de outras. Não é isso. Por quê? Porque se você for viver a vida cristã se limitando a simplesmente deixando de fazer uma coisa ou outra, se você não tiver realmente sido transformado de dentro para fora, de coração, depois isso vai ser um peso enorme, irmão. Você não vai aguentar viver uma vida a qual você não nasceu para viver. E por que isso vai acontecer? Porque uma conversão autêntica, o que é transformado primeiro? É os comportamentos externos ou é a mente e o coração interna? É a mente e o coração. Primeiro é a mente e o coração. Na conversão, a mente é renovada, é o chamado metanoia no grego. Você tem uma mudança de mente. Então, essa mudança de mente, o pensamento, ele potencializa e muda suas práticas. Então, Deus começa trabalhando por dentro. E nós temos que focar isso também, quando nós falamos em relação ao evangelho às pessoas. Não é simplesmente deixar de fazer uma coisa ou outra, porque depois vai ficar um fardo. Por que você às vezes acha que tem muitas pessoas que começam caminhando bem e depois saem? Porque elas não são convertidas de fato. Elas se convenceram de alguma coisa, mas a regeneração do espírito não ocorreu. Então elas acabam não suportando. E aqui Lutero trabalhou isso lá na época, por isso que ele teve, vamos dizer, uma grande revolução. Por quê? Porque o que a igreja queria na época era manter as pessoas debaixo de sua autoridade, cegas, enganadas e deixando elas caminharem como se fossem concorrentes da maneira que eles queriam. Irmãos, isso é tão sério, essa maneira de pensar. Olha só, o Dr. Michael Horton, eu não sei se alguns dos irmãos aqui conhecem, ele tem um artigo que ele publicou em 2010, que ele fala sobre os solos cristos lá nesse artigo, e ele divulgou uma pesquisa muito interessante de um sociólogo chamado James Hunter, da Universidade de Virgínia, onde ele diz, sabe o que, irmãos? 35% dos seminaristas evangélicos negam a fé em Cristo para que seja assim necessária para a salvação. É isso mesmo que eu estou falando. 35% dos seminaristas evangélicos negam que a fé em Cristo seja absolutamente necessária para a salvação. Ou seja, quando você afirma Deus salvará todas as pessoas quando morrerem, independente de terem confiado em Cristo ou não, muitos seminaristas nos Estados Unidos, eles acreditam nisso. 35%, irmãos, dentro de um seminário teológico. Além disso, pasmem, muitos concordam, isso segundo o artigo do Dr. Horton, muitos concordam com a seguinte afirmação: os cristãos, judeus, muçulmanos, budistas e outros, todos oram ao mesmo Deus, embora eles usem nomes diferentes para esse Deus. Esses 35% dizem, ok, é isso mesmo. E isso é uma realidade preocupante, irmãos, porque isso mostra a falta de convicção na afirmação de que de existir uma só verdade e um só caminho, que faz a mediação entre Deus e os homens, que é quem? Jesus Cristo, ou seja, então se crê em qualquer coisa, não se crê em nada. E a gente está falando aqui de seminário, irmãos, seminário teológico. E o que é que vai acontecer? O problema do pluralismo vai entrar no seminário e vai chegar nas igrejas. Por que é que você acha que muitas igrejas da Europa hoje estão definhando?
ou a maioria já se acabaram, porque a teologia liberal entrou lá e chegou às igrejas e acabou com as igrejas. Tem um senhor chamado Clark Pinnock. Ele tem vários livros e você encontra muitos livros dele em português. É um teólogo cristão muito conhecido, apologista, de autor, vários livros. Ele é professor de um seminário nos Estados Unidos, o Master Divinity College. Esse homem, ele declara o seguinte, abre aspas para ele: a Bíblia não ensina que se deve confessar o nome de Jesus Cristo para ser salvo. A questão que Deus leva em conta é direção do coração, não conteúdo de sua teologia. Olha o que esse homem fala. Ele é muito conhecido aqui no Brasil, Clark Pinnock. Tem muitos livros. Ele diz que o que Deus, quando olha para você, ele está preocupado com o quê? A direção do seu coração. Irmãos, para aqueles de nós que têm alguma noção a respeito da direção do nosso coração, conforme Jeremias 17:9, isso pode não ser tão reconfortante para o Dr. Clark Pinnock. Por quê? Porque Jeremias 17:9 vai dizer o quê? O coração do homem é enganoso. A própria Escritura nos diz que o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa, a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ou seja, esses homens tentam moldar a mente das pessoas, para que elas, em suas igrejas, em sua base de fé, onde aprendem sobre a Escritura, aprendam errado. E isso vai de encontro a justamente essa mensagem de que somente Cristo é o mediador. Nós devemos pregar a verdade e dizer que somente Cristo pode levar os homens a Deus. E ele mesmo afirma isso categoricamente lá em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Então, mas diante de tudo isso, irmãos, como é que a gente pode combater esse engano que a gente vê aí fora? Porque aqui dentro da igreja a gente está seguro. Graças a Deus vocês estão seguros numa igreja saudável, numa igreja que tem uma teologia excelente, tem um pastor, homem de Deus bíblico, tem uma igreja saudável. Mas e aí fora? Como é que a gente pode dar respostas a esse pluralismo que invade a mente das pessoas e que tentam minar a verdade de Deus e desviar justamente desse único caminho? Nós combatemos isso, irmãos, com as credenciais de Jesus Cristo. Nós temos que ir à Bíblia e ver isso. E mostrar para as pessoas que se não for por Cristo, não é por nada. Então, aqui eu quero levantar alguns pontos sobre Cristo sendo o único mediador e as credenciais de Jesus como exclusivo caminho. Porque Jesus, ele é o único caminho que leva a Deus. Existem algumas características aqui que nós vamos ver. Na verdade, são 4 e eu quero ser bem breve nelas. Breve, mais que você compreenda isso, para que você possa ter essa segurança para você e passar essa segurança também para alguém que supostamente possa imaginar que existe algum caminho para se chegar a Deus que não seja por Cristo Jesus. E a primeira credencial de Cristo é que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos várias promessas que Deus enviaria o Messias, o Salvador dos homens, e o Messias era esperado. E nós temos alguns textos, por exemplo, que mostram que essas profecias messiânicas foram cumpridas. Por exemplo, quanto ao nascimento de Jesus, o que foi prometido lá em Isaías 7,14, irmão, diz assim: portanto, o Senhor mesmo dará um sinal, eis que uma virgem o conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Nós vemos o cumprimento dessa profecia em Mateus capítulo 1, verso 22 e 23. Essa credencial de que o Messias foi prometido, foi cumprido em Cristo. Lá em Isaías também, 9,6, Miqueias 5,2, nós temos profecias relacionadas ao nascimento desse Messias e foi cumprida. Quanto ao ministério e morte de Jesus, outra profecia, Zacarias 9,9, alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado no jumento, sobre um jumentinho, filha de jumento. Se você ler Mateus 21, de 1 a 11,
você vai ver o cumprimento dessa profecia. A profecia sobre Jesus, que provavelmente é uma das mais claras, você vai encontrar onde? Lá em Isaías 53. Inclusive, existe um louvor belíssimo, né? Isaías 53, que é especialmente inequívoco, irmãos. Isaías 53, 3-7 vai dizer: fui desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Fui desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Esse trecho de Isaías, inequivocamente, quando você lê esse trecho para pessoas, para judeus, eles pensam duas vezes. Eu estou falando de judeus que não creem em Cristo, tá? Porque tem muitos que não creem, não é? Mas existem muitos que creem. Eles ficam... Eu tenho um amigo, um colega, que jogou muito tempo comigo, e ele é judeu mesmo, de família, e eles não são cristãos. E certa vez eu li para ele, cara, você já leu o livro do profeta Isaías? Não, conheço tal. E eu fui ler esse texto e falei, cara, isso aqui não te parece com alguém, não? Esse texto de Isaías... Eles ficam calados. Ele, não me parece com ninguém. Mas você percebe o desconforto, porque é inequívoco, que é um cumprimento, é uma profecia a respeito de Cristo. Então, nós temos várias profecias cumpridas a respeito de Jesus. Os líderes dos judeus que o odiavam, ele foi vendido por 30 moedas, está lá em Zacarias 11:12. Seria desamparado por Deus lá no Salmo 22 e mais outras. Ou seja, se Jesus, irmãos, foi prometido e foi cumprido, só foi feito isso com quem? Com Ele. Não existe outro que Deus prometeu. Somente Jesus foi prometido e foi cumprido essas profecias em Cristo. Somente nele. E agora, por que Jesus encarnou? Porque Jesus, irmãos, ele veio com uma missão específica na terra. E aqui nós temos uma segunda credencial dele, que Jesus ele tinha um foco, uma missão. Jesus ele não veio à terra para fazer algo ou para passear por aqui. Não. Jesus veio morrer pelo seu povo, satisfazer a justiça de Deus, aplacar a ira de Deus em sua morte substitutiva em nosso lugar. E assim ele veio trazer desde já as bênçãos do porvir, inaugurar o reino, atrair para si os súditos desse reino com a proclamação do evangelho no poder do Espírito Santo em todo o mundo. Nós aqui que estamos adorando o Senhor, caminhando como igreja, nós somos esses remidos súditos do rei. Jesus veio para isso. Marcos 10:45 diz que pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus mesmo disse lá em João, eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, ou seja, existia uma missão para ser feita. Jesus ele vai reiterar a verdade da sua vinda com foco na salvação, quando ele vai falar a respeito de suas ovelhas. Ele diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus ele veio para cá com foco. E Jesus ele tinha essa missão, ele foi enviado para isso. Existe um homem chamado John Owen, que ele foi um grande puritano, um dos últimos puritano, e ele diz que Cristo não morreu por ninguém sobre a condição de que eles crescem, ele morreu por todos os eleitos de Deus para que eles pudessem crer. Ou seja, Jesus veio com uma missão definida. Nenhum outro homem nesta terra veio com uma missão tão definida quanto Cristo. Aqui nós aprendemos a nossa missão quando conhecemos a Cristo e vimos que nós nascemos para adorar a Deus. Mas Jesus, ele veio fazer a sua missão para que a gente pudesse enxergar a nossa. Senão nós não conheceríamos a nossa missão. Então, na cruz, o foco da salvação de Jesus foi consumado. Agora, para Jesus efetuar essa missão dele, ele precisava fazer o quê? Encarnar, irmãos. E aqui tem uma terceira credencial que é importante. Somente ele tabernaculou. Em João 1,14, lá vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou, no original, significa tabernaculou. Ou seja,
Isso nos remete imediatamente à realidade do tabernáculo, que foi estabelecido por Deus no tempo do Sinai, onde havia no seu interior chamado Santo dos Santos. Isso a gente aprende, né, na escola bíblica, as crianças aprendem isso. Dentro do tabernáculo existia um local ali, onde somente o sumo sacerdote podia entrar em favor de si mesmo e de todo o povo, uma vez por ano, levando o sangue dos sacrifícios para justamente encobrir o pecado do povo. Agora, irmãos, olha esse detalhe. O tabernáculo, ele era um lugar onde os pecadores eles se encontravam com Deus, certo? O grande lugar de encontro que fazia essa união entre Deus e os seres humanos ali rebeldes. O tabernáculo era isso até que o templo substituiu. Só que João vai nos dizer que Cristo tabernaculou entre nós. Ou seja, Jesus, ele simplesmente se tornou o templo final de Deus tabernaculando. O templo final de Deus em que os seres humanos rebeldes devem se encontrar com Deus. Então, era como se Jesus estivesse dizendo assim: se rebeldes têm que ser reconciliados com Deus, eles têm que se chegar a Deus por meio de mim, o templo que Deus ordenou. Então, venham, eu sou o templo, venha a mim. Não foi isso que ele falou, irmãos, lá em João 2,19, ele dizendo que destruam esse templo. Pode destruir, em 3 dias eu vou reconstruir. E as pessoas achando que era o templo físico, ele estava se referindo como templo. Olha que interessante, irmãos. Somente Jesus torna o homem digno de chegar diante de Deus. Ele é o templo que você deve se encontrar com Deus. Somente ele. E a última credencial de Cristo, somente ele é profeta, sacerdote e rei. Irmãos, não tem. Aqui nós estamos vendo 4 credenciais, rapidamente, só para nós termos a convicção que somente Jesus é esse que nos leva para Deus. Mas imagine se quando pegamos as Escrituras e se debruçamos sobre ela, o quanto de coisas que nós vamos ver que é irrefutável. Por isso, irmãos, nós devemos ler as Escrituras. É sola Escritura. Precisamos. Sabe por quê? Porque se as pessoas se mantêm enganadas, elas jamais podem chegar diante de Deus um dia e dizer assim: mas eu não sabia da verdade. Deus não deixou sua verdade escondida. Deus, em momento nenhum, Deus ele deixou com que as pessoas não soubessem a verdade para que pudessem caminhar por ela. E aqui nessa última credencial, eu quero falar rapidamente sobre essa questão de Cristo ser o profeta. 3 ofícios, irmãos, 3 se encontram em Cristo, que faz um mediador único, exclusivo. Somente Jesus fez isso. A Confissão de Fé Batista, de 1689, nós como bons batistas, né? Ela vai dizer algo sensacional, e ela vai afirmar nesses termos: Cristo e somente Cristo é adequado para ser o mediador entre Deus e os homens. Ele é profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus. Somente ele. Cristo como profeta, na verdade, irmãos, é o profeta que nós precisamos e necessitamos para nos instruir nas coisas de Deus, para remover a cegueira e ignorância que nós temos. Ele faz isso. Embora Deus tenha enviado grandes profetas para instruir o seu povo, direcionar o seu povo para fazer a sua vontade, mas havia um anelo pela chegada de um grande profeta, que esse seria aquele, né, que seria grande, aquele a qual o próprio Moisés falou: ouçam o que ele vai falar. Por quê? Porque Jesus, ele vem como esse homem da parte de Deus para resolver o problema do seu povo. Então, como profeta, Jesus ele é o único que pode revelar o que Deus tinha planejado na história, nos tempos eternos, que pode ensinar para nós e manifestar o verdadeiro significado das Escrituras proféticas. Só Jesus. Então, nós podemos esperar, irmãos, um grande amadurecimento cristão quando nós conhecemos na vida cristã, nos atentamos às instruções de Jesus Cristo. Um seguidor de Cristo não pode viver alheio às instruções do Senhor. Por exemplo, leia o Sermão do Monte.
Que maravilha de sermão. O maior sermão pregado pelo maior pregador de todos os tempos. Sermão do Monte, Mateus 5-7. É uma preciosidade, irmãos, para nos alimentarmos e crescermos espiritualmente. É desafiador. E é nesse desafio que nós crescemos. Então, ele é o nosso grande profeta. E ele é o nosso sacerdote. Cristo também é o sumo sacerdote que roga em nosso favor. E nós sabemos que temos Jesus rogando por nós. Irmãos, todos nós aqui, nós vamos passar por situações, por adversidades, que muitas vezes pode sugar as nossas energias. Muitas vezes pode enfraquecer até a nossa fé. No sentido de que você vai estar tão cansado, né, que você vai achar que Deus não está lhe escutando por tanto sofrimento. Mas entenda, Jesus é o seu sumo sacerdote. Ele roga por você diante do Pai. Você não está desassistido de Cristo rogando a Deus. É muito importante nós entendermos isso. Por quê? Porque lá em Hebreus vai dizer no capítulo 4, versículo 14-16, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza e fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa, olha só, irmãos, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrar graça que nos ajude em momento de necessidade. Quando você estiver passando um momento de necessidade, um momento em que você estiver necessitado de estar na presença de Deus, entre com confiança. Por quê? Porque você tem um sumo sacerdote diante de Deus por você. Parece que às vezes nós esquecemos disso, irmãos. Às vezes parece que a gente se esquece. Por quê? Porque às vezes realmente as dores desse mundo vêm com muita força. Então nós precisamos nos lembrar disso. É por isso que eu falei no começo que se você conhece a Cristo, mas às vezes você pode fraquejar nas ansiedades da vida, você precisa se alimentar de Cristo sempre, 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 sempre. E tê-lo como um grande sumo sacerdote nos edifica. E ele também é nosso rei. Cristo é o rei de um domínio eterno e espiritual, regido por meio do Espírito Santo. E o primeiro mandamento desse grande rei para nós é que nós devemos atentar para o chamado de Deus Pai e colocar a nossa fé em quem? Nele, em Cristo. A primeira ordem do Evangelho, a pregação a respeito de Jesus, que revela o verdadeiro significado do Antigo Testamento, é crê no Senhor Jesus. Atos 16:31. Creia em Jesus Cristo. Todos os que exercem essa obediência por fé são súditos e cidadãos desse grande rei. Então, nós podemos concordar aqui com um grande reformador, né, João Calvino, que eu acho que está aqui, né? Está aqui ele, João Calvino, quando ele vai dizer o seguinte, olha só o que Calvino fala brilhantemente, irmãos. Abre aspas aqui para Calvino, ele diz assim, podemos atravessar pacientemente esta vida, com a sua miséria, com a sua frieza, com o seu desprezo e suas reprovações e muitas aflições. Contentes com isso, o nosso rei jamais nos deixará indigentes, mas suprirá as nossas necessidades até que, terminada a nossa guerra, seremos chamados ao triunfo. Nós somos súditos de um rei que já é vitorioso, irmãos. Por que é que você acha que as Escrituras dizem que nós somos mais do que vencedores? Não é porque nós somos bons, mas é porque nós temos um rei que realmente venceu a morte e venceu tudo por nós. Nós crescemos na vida cristã quando nós vivemos de modo obediente, sujeitos a esse rei. Então, aqui, depois, até aqui, irmãos, será que existe uma possibilidade de a gente cogitar ver outro caminho
seguro em relação para chegar a Deus? Eu creio que não. Não tem. Não existe essa possibilidade. Não tem como. Mas, terceiro e último, eu quero falar aqui um pouco. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 1. Sobre a supremacia de Cristo, que é meu último ponto. Já vimos o brado dos reformadores, que eles bradaram a respeito dos solos cristos, na centralidade de Cristo. Já vimos as credenciais de Jesus aqui, 4 credenciais dele, que o fazem como o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outra possibilidade de outro mediador entre os homens e Deus. E, terceiro, a supremacia de Cristo. Esse belíssimo texto de Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. Amém? Os irmãos acharam? Colossenses, capítulo 1, 13 a 20. Que texto lindo. Olha o que ele diz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Cristo é supremo, irmãos. Jesus é aquele em que habita todas as coisas. Ele tem a plenitude em si. Ele é supremo. É muito interessante aqui em Colossenses que Paulo ele nos chama a atenção para essa plenitude que está em Cristo e somente nele. Não existe outro homem que tem essa plenitude. E aprove a Deus que a plenitude do conhecimento, da verdade, do amor, da luz, da graça, da santidade habitasse em Cristo. Então nós não precisamos acrescentar mais nada a Cristo, nada na sua obra, porque tudo em Cristo é suficiente. Suficiência. Tudo em Cristo é suficiente. Nada precisa ser acrescentado. Nós não precisamos fazer nada, nós não precisamos de nenhuma obra que complete ou que complemente o que Cristo fez para nos salvar. Não necessita, irmãos. Nós não conseguimos. A obra de Cristo é suficiente. Por quê? Porque Ele é pleno e tudo o que Ele faz é suficiente. Não precisa mais de nada. Você não precisa buscar momentos de esfera de adoração profética, de êxtase espiritual cinematográfico, de visões místicas e profecias apocalípticas. Não, irmãos. Não. Tem muitas pessoas correndo atrás de coisas mirabolantes, mas não estão conseguindo caminhar com Jesus. Não estão conseguindo enxergar Jesus fora dessas coisas. Você precisa de quê? Intimidade com Cristo. Você precisa conhecer a Cristo. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Conta-se uma história de um historiador chamado William Randolph. Um falecido, ele já é falecido, um grande editor jornalístico. Ele era um homem que gostava muito de obras de arte e era um homem muito rico. Ele comprava essas obras de arte. E um dia ele leu em um jornal que existia certas obras de artes que ele se encantou por elas e ele pegou e mandou um dos seus criados viajar para encontrar. Vá e só volte aqui quando você tiver com essas obras de arte em mãos.
pode comprar, eu quero essas obras de arte. Ele viu essas obras, achou linda, então pronto. Então, esse homem foi, e depois de algum tempo ele voltou, alguns meses, e disse que encontrou. E chegou para ele, eu encontrei suas obras de arte. Ele encontrou, que bom, ficou muito feliz. Onde é que elas estavam? Elas estavam guardadas em seu próprio armazém. Você já tinha comprado e tinha esquecido delas. Às vezes, irmãos, nós agimos como William Randolph e esquecemos que temos todos os recursos espirituais em Cristo. E vamos atrás de outras coisas. Nós já temos Cristo. Nós já temos esses recursos. Nós ficamos procurando coisas como se fosse fogo de palha, abanado pela falta de conhecimento e presença de Deus, achando que isso é espiritualidade. Mas a união que temos com Cristo, a união que temos com o Espírito, nele nós possuímos tudo por herança. Então vá a Cristo. Vá a Cristo. Tenha intimidade com Cristo. Não se esqueça que você já o tem. Um certo dia, eu conversando com uma pessoa, ela disse assim, eu preciso me encontrar. Eu estou um pouco perdido. Eu preciso me encontrar. E hoje é um jargão, né, que as pessoas dizem, não, eu preciso me encontrar. A pandemia, irmãos, ela trouxe muitos desdobramentos emocionais, físicos, mentais, financeiros, existenciais e principalmente espirituais. Eu comecei a plantar uma igreja na época da pandemia. E muitas pessoas se encontravam seriamente pensando na vida, na morte, no seu destino, como estava vivendo. Eu ouvi várias pessoas, da boca dessas pessoas, várias vezes, não, eu preciso me encontrar, eu preciso me encontrar. Parece que nada mais faz sentido. Elas queriam realmente saber um propósito de vida, ter uma resposta, por que elas estão aqui, qual era o propósito, o que é que realmente fazer. Por quê? Porque o mundo caiu, né? O mundo faliu, não tinha mais nada que você olhasse, você ficava trancado dentro de casa, então, de repente, tudo aquilo que você botava, seus anseios, suas afeições, seus sonhos, ficou tudo perdido, porque você não podia mais nem sair de casa. Então, vamos dizer, basicamente, né, que é o que eu vi muito, que esses ídolos das pessoas, aí esses ídolos do mundo, foram destronados, e as pessoas ficaram desesperadas, porque os ídolos do coração dela foram destronados. Quantas pessoas com tanto dinheiro, a qual é o seu Deus, não podia fazer nada com o dinheiro que tinha. Eu tive um amigo, irmão, você tem uma ideia, amigo assim, colega de infância, que infelizmente ele tirou a própria vida. Porque ele não conseguia mais fazer aquilo que ele gostava. Porque não podia sair de casa. Então, o ídolo dele matou ele. O apóstolo João, ele nos ajuda e nos leva a gente encontrar o que é chamado no grego de telos, ou seja, o propósito verdadeiro da nossa vida. Então, se você busca por essa resposta, se você busca por esse vazio existencial, Jesus, João vai nos dizer no Evangelho, no seu Evangelho, João 1, ele vai dizer o seguinte, no princípio era aquele que era a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Um filósofo francês chamado Luc Ferry, ele observa que João, quando ele escreve esse seu prólogo, que é o capítulo 1, de 1 a 4, foi um dos pontos mais decisivos na história do pensamento, porque quando você lê João 1, de 1 a 4, que é muito conhecido, que vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus, ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Os gregos acreditavam que o universo obedecia a uma ordem moral e racional, e que essa ordem, né, no caso a ordem da natureza, se chamava logos. Então, para ele, o sentido da vida era que quando você conseguia descobrir ou contemplar, discernir essa ordem no mundo, esse telos, esse objetivo, você conseguiria chegar a compreender justamente o sentido da vida. E João toma emprestado esse termo, que coloca lá no grego,
e Deus escolheu o grego muito bem para ser escrito no Novo Testamento, que declara que esse telos, esse propósito de vida, não era algum tipo de conhecimento, de ciência, um conhecimento elevado. O telos não era a ordem da natureza. Quem era o telos? O propósito da nossa vida? Era um homem. João apresenta Jesus como aquele que responde todas as nossas questões existenciais. Nele nós encontramos o propósito de vida. Isso é tão interessante que, se você ler o Novo Testamento todo, as pessoas, quando chegavam para Cristo com um problema, ele não ficava dando explicação, ele se apresentava como a solução. Então, qualquer problema que tenhamos, a solução é Cristo. Ele é justamente o propósito de nós vivermos. Ele é, como Luke Ferry observa, ele vai falar que ele é o caminho que Deus colocou para nos dar a verdadeira existência. Senão a gente ia ficar perdido. E não é só a verdade que as Escrituras dizem, que quando nós encontramos a Ele, nós encontramos o caminho, a verdade e a vida, e aqueles que não encontram estão o quê? Perdidos. O que você precisa saber para compreender o propósito da sua vida é em Jesus, irmãos. Em todos os momentos. Ah, pastor, mas eu sou crente há 10 anos. Eu não vou ter um tipo de, vamos dizer, de descrença tão grande que eu vou ter que pensar nisso. Irmãos, lembre-se, nós fomos salvos por Cristo, mas nós ainda estamos aqui, ainda somos pecadores. Em um determinado momento pode ser que nós precisamos afirmar todos os dias o Evangelho para nós. E devemos fazer isso. Então, quando nós falamos sobre solos cristos, em saber de tudo que Deus fez na história por meio dos reformadores, e entender que Jesus, a palavra diz que Jesus é o único caminho, a pergunta que nós devemos fazer para o nosso coração é: será que você ama realmente a Cristo e vive os solos cristos? Ou será que você se acomodou em uma forma de viver e ser crente, de ir para a igreja no domingo, na semana, fazer tudo, mas a realidade da intimidade com Deus e de conhecer a Cristo está longe? Será que você só tem vivido a vida cristã para justamente cumprir, as tarefas ordinárias da nossa igreja local, de ir ao culto, isso, mas parece que você não tem mais contato real de intimidade com Cristo, em oração, em devocional. A sua maneira de pensar ainda devaga muito e não confia plenamente em Cristo, na suficiência dele para as suas necessidades. Você se apavora muito fácil. Será que você ama Cristo em seus ofícios, em suas naturezas, em seus benefícios, em sua pessoa? Será que Jesus é o seu profeta que lhe ensina, o seu sacerdote que se deu em sacrifício, que intercede por você e o abençoa? Será que ele é o seu rei? Será que você é um súdito desse rei? Ou será que você é um rebelde? Será que você está sobre o governo de Cristo ou você está sobre o governo do seu coração? Será que você tem aprendido a conhecer a Cristo de modo pessoal, experimental, ou somente intelectual? Tem muitas pessoas que acham que somente se conhecer de teologia reformada, de conhecer os reformadores, de compreender toda a história da igreja bela que Deus fez, se está perto de Cristo. Não é assim. Irmãos, nós precisamos ter intimidade com Cristo. Os solos cristos em nossa vida tem que ser um brado, primeiramente, que sai do nosso coração, que se armazena em nossa mente, de uma forma tal que todas as demandas da nossa vida, nós olhamos para cima e dizemos: solos cristos. Se Cristo não for isso para nós, irmãos, se Cristo não for isso para nós, nada mais será. Pode ser que você esteja distante de Cristo, mesmo estando dentro da igreja. Busque a Cristo. Se você é cristão, se você se encontra distante,
Se coloque diante de Cristo. Que seja somente Cristo em sua vida. Que seja o solos Cristos de fato na sua vida. E se você está aqui e você realmente não conhece a Cristo, se renda. Porque Ele disse que nós devemos ir a Ele, se nós estarmos cansados e sobrecarregados. E Ele vai nos aliviar e dar descanso às nossas almas. Pense nas coisas do alto. Viva essa realidade de Jesus. Não viva, irmãos, um cristianismo de livro. De livro que eu falo, livros normais, não da Escritura. Do livro, sim, da Bíblia. Sola Escritura, né? Mas de livro que eu falo de ler sobre os outros, ler biografias. Eu queria ser como John Wesley, eu queria ser como George Whitefield, eu queria ser como Charles Spurgeon. Veja o que havia de diferente nesses homens. Intimidade com Cristo. Solos Cristos na mente e no coração. Apego às coisas do reino. Amar o povo de Deus. É muito bom nós nos lembrarmos dessas verdades. Estão aqui, né? Ficou lindo isso aqui. Sola Escritura, sola Fide, sola Gracia, solos Cristos, soli Deo Glória. Isso tem que alimentar a nossa alma, porque isso é Bíblia, irmãos. Isso é teologia bíblica pura. Mas, se você não buscar intimidade com Cristo, verdadeiramente comunhão. Lembre-se, irmãos, Cristo não é uma ideia, Ele é uma pessoa. E se nós amamos alguém, o que é que nós fazemos? Nós gastamos tempo com ela. Não é verdade? Aqui, se tiver namorados aqui, eu tenho certeza que você vai embora, né? Já fica pensando quando vai ver de novo. Né? As pessoas que nós amamos, a gente quer estar perto direto. A gente quer estar perto delas. Né? Eu vim para cá hoje, sem minha esposa, eu vim desacostelado. Né? Sempre a gente anda junto e sempre a gente sai junto e faz tudo junto, aí quando você sai só. Porque as pessoas que nós amamos, nós queremos estar perto. Nós queremos conversar, queremos... Irmãos, nós precisamos amar a presença de Cristo. Então nós precisamos buscar a Cristo. Faça isso, tire um momento do seu dia. Eu sei que os dias são corridos, mas isso jamais pode ser uma desculpa para o Senhor. Mas tire momentos de intimidade com Deus. Que o solos Cristos não seja apenas no... Não, isso aí é só na época da reforma que a gente vê isso aí. Não, que seja todos os dias da nossa vida, irmãos. Que seja algo prático, que seja algo vivido na vida cristã. Eu tenho certeza que se nós fizermos isso, e eu falo isso para mim também, irmãos, intimidade com Cristo. Porque só Ele, como vimos, é o mediador, só Ele é que pode nos levar à presença de Deus. Então, assim é que nós devemos viver. Não somente na época da reforma, mas que a nossa vida seja uma grande reforma todos os dias, caminhando com Jesus Cristo. Todos os dias.